O Governo nega ter escondido o relatório que aponta dados apagados sobre o fogo de Pedrógão. O Ministério da Administração tem desde novembro uma auditoria à atuação da Proteção Civil nestes fogos, mas nunca revelou as conclusões desse documento. O relatório denuncia que várias provas do dia 17 de junho foram apagadas ou destruídas. Uma auditoria à atuação da Proteção Civil no combate ao incêndio de Pedrógão Grande revela falhas graves na atuação das autoridades e a destruição de documentos que podiam ser essenciais para compreender de que forma os meios foram distribuídos, sobretudo no período inicial do fogo. O relatório da Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização aponta dificuldades em obter documentos que foram apagados ou mesmo destruídos e que seriam vitais para avaliar a responsabilidade criminal e disciplinar sobre o fogo que, a 17 de junho, causou 66 mortos. De acordo com a DNAF, não foi possível aceder a um único quadro de situação tática, conhecidos por CITAC, um único quadro de informação de células ou a um plano estratégico de ação. Todos estes documentos haviam sido apagados dos quadros das viaturas de comunicação ou destruídos os documentos em papel que os suportaram. A explicação de alguns dos comandantes de bombeiros, ouvidos pelo Jornal Público, que revela o relatório da auditoria, resulta da falta de meios do posto de comando. Os planos são elaborados em plásticos ou acrílicos por cima de cartas militares e, à medida que o cenário evolui, são apagados e redesenhados. Alguns comandantes vão fotografando os planos antes de os eliminar, mas isso não aconteceu em Pedrógão Grande. Os documentos em papel que mostravam a informação que circulou entre os diferentes responsáveis também foi destruída, tornando-se assim impossível de ser consultada pelos auditores. Aliás, em Escalos Fundeiros, onde o incêndio teve início e onde foi instalado o primeiro posto de comando. Este mais não era do que uma mesa com 4 cadeiras e um computador pessoal, emprestado por um dos bombeiros e com o Google Earth aberto, o que revela o amadorismo no combate aos fogos em Portugal. A auditoria, pedida em agosto pela então Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, já foi recebida por Eduardo Cabrita em novembro, mas, ao contrário dos outros 2 relatórios, não foi divulgado. O Jornal Público apontou várias questões ao atual ministro, todas sem resposta. Esta quarta-feira, com a divulgação das conclusões da auditoria, o MEI enviou às redações um comunicado garantindo que não escondeu o relatório. A tutela explica que os documentos foram remetidos ao Ministério Público a 20 de novembro para efeitos de investigação e que está por isso abrangido pelo segredo de justiça. Já vamos falar mais sobre esta notícia, mas dizer-lhe também que as equipas de intervenção permanente, uma das grandes apostas do Governo para evitar que a tragédia do ano passado se repita, vão trabalhar apenas 40 horas por semana. Um facto que está a provocar polémica em quartéis de bombeiros espalhados pelo país que temem voltar a ter de assumir sozinhos a tarefa de combater as chamas já este verão. Fazem parte do dispositivo de combate a incêndios rurais criado pelo Ministério da Administração Interna para este ano. As 170 equipas de intervenção permanente são constituídas por bombeiros pagos pelas autarquias e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e serão dispostas em todo o país. Cada uma será constituída por 5 elementos e a ideia é que estejam preparadas para serem as primeiras a atacar as chamas. No entanto, e devido à condição de bombeiros, os elementos que integram estas equipas não têm exclusividade no ataque aos fogos. Durante o horário de trabalho têm de responder a qualquer ocorrência, como acidentes de viação, naufrágios ou fogos urbanos. A juntar esse facto, está previsto que as equipas de intervenção permanente trabalhem apenas durante os 5 dias úteis da semana, fazendo as 40 horas de serviço comuns à função pública. As associações de bombeiros por todo o país já mostraram preocupação relativamente a este cenário. O presidente de uma destas entidades disse mesmo à CMTV acreditar que vão ter de ser os bombeiros voluntários a continuar a combater os fogos. O mesmo responsável defende a criação de pelo menos o quádruplo das equipas já existentes para precaver as naturais folgas e férias. Fonte oficial do Ministério da Administração Interna disse à CMTV que as equipas de intervenção permanente são equipas de bombeiros profissionais com respeito pelos horários de trabalho legalmente previstos.
Ora, são duas notícias que importa conhecermos as reações a elas. O Mário Freire está agora em direto a partir do quartel de bombeiros de Pedrógão Grande. Boa tarde, Mário. Muito boa tarde, Andréia. Aqui em Pedrógão Grande ninguém quer falar sobre o assunto que vai marcando a atualidade relativamente ao relatório das horas iniciais do incêndio. O comandante dos bombeiros, recordo que foi constituído arguido, recebeu-nos, falou connosco, mas enquanto arguido está em segredo de justiça e opta pelo silêncio, mas sublinha que quando puder fazer e na altura própria irá falar sobre este incêndio que marcou o verão de 2017. Relativamente ao Presidente da Câmara, várias tentativas de contacto que não tiveram ainda a resposta que fizemos ao longo da manhã. De resto, este assunto do relatório incomoda os bombeiros, não só porque foram constituídos arguidos e esta zona do Pinhal Interior do norte do distrito de Leiria, curiosamente, tem também os grupos de primeira intervenção para atuarem no dispositivo de combate a incêndios no seio dos bombeiros. Essa é uma pergunta que se tem feito desde que surgiu então toda esta polémica do incêndio e as consequências que este incêndio tiveram. Os bombeiros dizem apenas que trabalharam com os meios que têm, sublinhando que são meios limitados. Ora, são estas as reações obtidas no quartel dos bombeiros de Pedrógão Grande. Vamos também saber o que pensam aqui os nossos convidados em estúdio. Temos Jorge Mendes e o professor Rui Pereira. Eu começo precisamente pelo comandante Jorge Mendes, porque sendo bombeiro e sabendo e estando a acompanhar e ainda por cima este processo em que são arguidos, não lhe causa nenhuma estranheza não haver uma reação por parte do comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande sobre este assunto? Muito boa tarde. Não causa estranheza nenhuma, até porque o comandante de Pedrógão Grande tem-se mantido sempre no silêncio, deixou sempre que a investigação decorresse com alguma normalidade e, por aquilo que sei, ele não quer neste momento estar a intrometer-se nessa investigação. Os dados que vêm a público são preocupantes. A serem verdade, tem que ser o Ministério Público realmente a fazer o apuramento se houve ou não distribuição de documentos e que documentos é que foram esses. Certeza, porém, aquilo que li, para mim não é novidade. Os meios que estavam no teatro de operações, os iniciais, era aquilo que o comandante tinha ao seu dispor e foi uma cadeira ou 4 cadeiras e uma mesa, mas podia ter sido o carro onde o próprio carro, porque os meios que ele tinha foi aqueles que ele realmente pôs no teatro de operações. Portanto, não podemos estar aqui a atirar uma pedra ao seu comandante quando ele pôs todos os meios que tinha ao seu dispor. Mas neste caso em que estamos aqui a falar de provas que importa também saber em que circunstâncias, o que foi feito a esta informação, quando aconteceram os incêndios, de que forma é que estas informações também foram sendo protegidas para não serem apagadas, por assim dizer. A pergunta que se pode fazer é quem é que interessa o desaparecimento destas provas. Não é de certeza absoluta o seu comandante que esteve no local e nem ele as tem para escolher fazer desaparecer ou destruir. Portanto, vou voltar a dizer aquilo que os bombeiros sempre disseram. O que nós queremos é o apuramento da verdade, da realidade. O que correu mal tem que ser corrigido. Na altura nós dissemos, e eu esperava que não voltasse a acontecer outra tragédia, aconteceram mais duas patrimoniais, o de Mação, que foi enorme, e depois o de Outubro, infelizmente, com vítimas mortais, e aconteceram duas situações muito similares. E, portanto, o que se apreendeu que naquela altura não se aprendeu rigorosamente nada. Tem que saber o apuramento da verdade, alguém tem que apurar a verdade, alguém tem que corrigir os erros que tiveram iniciais. O incêndio inicialmente devia ter sido combatido com que meios, com que materiais, com que viaturas, é isso que todos nós queremos saber. Não tenho dúvidas nenhumas que o seu comandante fez o seu melhor, pôs os meios que tinha ao seu dispor no teatro de operações e as notícias que vêm a público não é mais do que aquilo que nós sabemos que existe na maior parte das corporações de bombeiros, ou seja, falta de materiais e falta de mão humana para poder fazer um combate inicial. Justamente, hoje notícia também a questão das equipas de intervenção permanente, que são uma das tais grandes apostas para evitar o que aconteceu no verão passado, mas à luz do que é noticiado hoje vão trabalhar as tais 40 horas, isso não chega. Eu queria dizer o seguinte, a população pode estar descansada que os bombeiros vão trabalhar as 24 horas como sempre trabalharam. O que se quer dizer é que o Estado vai pagar a uma equipa de intervenção, 5 homens, 40 horas.
Agora os bombeiros vão fazer as 24 se forem necessárias por dia, as 160 Portanto, isto não ajuda absolutamente nada? Absolutamente nada, rigorosamente nada. Ao fim e ao cabo, o que o Estado devia de fazer era completar as 24 horas com uma equipa, efetivamente, de intervenção rápida, com formação adequada e com meios adequados para fazer o combate. Avançando com a história das 40 horas, parece que o incêndio começa às 8 da manhã e termina às 4 da tarde. Horário de função pública. Exatamente, é aquele tipo de guerra revolucionária. Termina um incêndio e voltamos amanhã. Ninguém acredita nisso. Os bombeiros vão estar em teatro de operações a proteger as populações, os bombeiros continuam a fazer o seu melhor. Uma coisa é certa, essa certeza nós temos. O investimento devia estar a ser feito nos bombeiros neste momento, e já desde novembro devia estar a ser feito, esta formação e as equipas nos bombeiros que deviam estar a ser preparadas para o combate, não estão. E isso é um fator que nos preocupa imenso, não é óbvio. Teremos, de certo, muitas oportunidades para falar nos próximos meses sobre isso, Jorge. Voltando aqui um pouco atrás nas notícias, nas duas notícias que hoje estão em destaque, esta tal suspeita, e que já foi negada pelo Governo ter escondido este tal relatório, que aponta para dados apagados. Professor, o que é que pode estar aqui em causa? Bem, vamos ver. Em relação ao incêndio de Pedrógão, tudo o que vem vindo a público confirma duas ideias essenciais. Primeiro, o comando falhou. Segunda, na realidade os meios foram escassos e sobretudo os meios aéreos, de que hoje se fala muito, foram escassos a nível nacional. Não é uma questão de distribuição de meios. Havia poucos meios para o grau de perigosidade dos incêndios do ano passado. E, portanto, todos esperamos que, evidentemente, este ano a situação seja corrigida. Em relação a este incidente concreto, eu queria sublinhar o seguinte. Há aqui alguns aspectos difíceis de compreender, porque o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro dispõe de meios para haver comandos no local noutras condições. E eu sei do que estou a falar, porque andei muito nos incêndios locais. E, na realidade, existem caminhões do sistema em número suficiente, nos quais há todas as condições para montar um posto de comando com todas as condições necessárias. Portanto, há aqui episódios que revelam que não houve uma pré-preparação, que não houve uma pré-ordenação de meios para responder a incêndios com a dimensão de Pedrógão Grande. Não foi tanta capacidade de resposta, mas o trabalho que é feito antes de ter que se dar essa resposta. A pré-ordenação de meios, porque é um trabalho essencial de comando. É a prevenção no terreno, dispor os meios de forma a poder responder aos grandes incêndios. E apesar de ninguém esperar um incêndio daquelas dimensões, realmente a resposta não foi tão rápida quanto deveria ter sido. Depois há aqui um outro plano que é difícil de compreender. É que, pelos vistos, desapareceram elementos escritos que seriam necessários para apurar responsabilidades. E aí podemos estar perante vários cenários. Na realidade, se houver responsabilidade criminal, podemos estar perante um crime de favorecimento pessoal, que é aquilo a que se chamava de antes encobrimento, que é punido na forma base com pena de prisão até 3 anos e na forma qualificada, quando é praticado por funcionário, pena de prisão até 5 anos. Recordo, estamos a falar de um crime que se destina a encobrir atividades criminosas. Se não estiver em causa um crime mesmo assim, temos aqui a possibilidade de falar da denegação de justiça ou prevaricação, que é quando a atividade se destina a não desenvolver os procedimentos necessários a ativar, por exemplo, a responsabilidade disciplinar, por um ilícito disciplinar. Ora bem, e aí a pena pode ser até 2 anos ou até 5 anos de prisão se destinar a beneficiar ou prejudicar alguém. Portanto, tem de se apurar, na realidade, quem é que destruiu documentos, porquê? Essa é a grande pergunta, com que objetivo, e responsabilizar quem o fez por isso. Porque para além de outros ilícitos quaisquer relacionados com Pedrógão, este facto também é um ilícito, pode ser um ilícito criminal. Finalmente, em relação ao Ministério da Administração Interna, eu queria sublinhar o seguinte. Há situações em que um ministro não dá elementos. Eu, por exemplo, a título meramente de caso típico, não dei elementos relacionados com um relatório que na altura foi feito pela Inspeção-Geral da Administração Interna sobre perseguições policiais. Porquê? Porque classifiquei o relatório. E classifiquei o relatório porquê? Porque o relatório era muito útil para as forças de segurança e muito perigoso para delinquentes. Era uma espécie de carta magna dos delinquentes, porque sabiam quais eram certos pontos fracos e frágeis na atividade das forças de segurança. E os jornalistas, na altura, alguns jornalistas, foram também dirigir-se
à Comissão Nacional de Acesso aos Documentos Administrativos, à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, para obterem esses documentos. E a CADA deu razão à classificação que eu determinei, quer dizer, reconheceu que aqueles documentos tinham esse aspecto que podia ser reservado. Neste caso, não sei se o Ministério da Administração Interna tem documentos que possam ser reservados, caso contrário, evidentemente vai facultar o acesso a estes documentos, porque são de interesse para a investigação e de interesse também para o público. Para prevenir. O sentido essencial destes documentos, para além da responsabilização, da eventual responsabilização, e estamos a falar de um inquérito que está a ser levado a cabo internamente por uma entidade da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é a Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização, e que pode ter consequências disciplinares depois, mas que não colide com outra questão, que é o inquérito do Ministério Público. Professor, muito obrigada. Jorge, muito obrigada também pela presença. Nós vamos já acompanhar em direto as palavras